Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. O nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa está te auxiliando no estudo, em especial agora em que as aulas presenciais estão suspensas devido à pandemia do coronavírus. Mais uma vez vamos comentar uma questão da parte de linguagens e códigos do Enem. Dessa vez, uma questão difícil e que exige uma leitura atenta para que possamos sacar o gabarito. Vamos entender. Segue o quadro. Enem 2015. Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. Deus veio num raio, então apareceram os bichos que comiam os homens, e se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada e o dever. Em seguida se criou a filosofia, que explicava como não fazer o que não devia ser feito. Então surgiram os números racionais e a história, organizando os eventos sem sentido. A fome desde sempre das coisas e das pessoas. Foram inventados o calmante e o estimulante, e alguém apagou a luz, e cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. A narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel evolutivo da história da humanidade. Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que A. Recorre à tradição bíblica como fonte de inspiração para a humanidade. B. Desconstrói o discurso da filosofia a fim de questionar o conceito de dever. C. Resgata a metodologia da história para denunciar as atitudes irracionais. D. Transita entre o humor e a ironia para celebrar o caos da vida cotidiana. E. Satiriza a matemática e a medicina para desmistificar o saber científico. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra D. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. No momento em que o candidato está fazendo uma pré-leitura da prova, ou seja, em que ele está avaliando o grau de dificuldade de cada questão, ele tende a perceber que essa questão exige uma leitura atenta do texto. No fim das contas, é o momento em que o candidato está fazendo uma leitura prévia, não só dessa questão, mas também da prova como um todo. Então, se o candidato está empenhado numa leitura prévia da prova, nem seria aconselhável uma leitura mais atenta do texto. Então, qual é o grau de dificuldade que o candidato tem que atribuir a essa questão? O ideal é que seja difícil mesmo. Depois, mais tarde, vai chegar o momento do candidato resolver a questão. Um momento em que, aí sim, ele precisa ler mais atentamente o texto. E o que o candidato percebe à medida que ele lê o texto mais atentamente? Que o texto tem um certo tom de deboche em expressões do tipo bichos que comiam os homens, que no fim das contas pode querer dizer inclusive o contrário, os bichos que são devorados, ou melhor, dominados pelo homem. E pode se referir ainda aos homens que comem uns aos outros, no sentido de exercer o poder de dominação. Essa linguagem de ironia começa nessa expressão e, na verdade, se estende ao longo do texto. Tudo isso com que finalidade? Com a finalidade de ilustrar como é o cotidiano. À medida que lemos o texto, nós percebemos que tudo que está nesse texto tem como pano de fundo o cotidiano. Por exemplo, fome desde sempre, das coisas e das pessoas, se refere tanto à fome física quanto ao desejo, o sonho de consumo que o homem tem. Ou seja, exatamente o que está na alternativa D. E as alternativas incorretas cometem todas elas o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Mas a única dessas alternativas que é facilmente eliminável é a alternativa E, porque não existe nenhuma satirização da matemática nem da medicina no texto. Sobre a matemática, o texto fala sobre os números racionais, o que não é nenhuma satirização. Sobre a medicina,
O texto fala sobre a invenção de calmantes e estimulantes. Isso também não é nenhuma satirização. Mas é bem provável que muitos candidatos tenham marcado as outras alternativas incorretas, ou pelo menos pensado em marcar. A alternativa A, por exemplo, pode ter sido marcada por candidatos que tenham dado atenção às duas primeiras frases do texto. Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. Deus veio num raio. Essas frases não deixam de fazer uma recorrência à Bíblia. Só que a extrapolação dessa alternativa é dizer que a finalidade disso é servir como fonte de inspiração para a humanidade. Isso não está presente no texto. A mesma coisa pode se dizer sobre a alternativa B. Há uma desconstrução do discurso da filosofia, isso sim, mas que não tem como finalidade questionar o conceito de dever. A finalidade, na verdade, é exatamente o que está na alternativa D, gabarito da questão, ou seja, ilustrar o caos da vida cotidiana. A mesma coisa nós podemos dizer da alternativa C. De fato, há um resgate da metodologia da história, mas com a finalidade de ilustrar o cotidiano de forma irônica, e não de denunciar atitudes irracionais. Bem, como nós já comentamos, a alternativa E é a única que é facilmente descartável. O resto, ou seja, o descarte das outras alternativas e a sacação do gabarito, só é possível depois de uma leitura atenta e cuidadosa do texto. Então, essa não é uma questão que seja aconselhável a gente atribuir um nível fácil de resolução. Até atribuir um nível médio de resolução é uma escolha perigosa. Por outro lado, depois de nós fazermos uma leitura cuidadosa, fica possível nós percebermos tudo isso que nós comentamos, de modo que o candidato não precisa perder a questão. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.